Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Nós não vamos falar só desse texto, não. Mateus capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22, esse bloco de texto que fala sobre Jesus andando sobre o mar. Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 33. Mesmo assentados, você achou, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Então, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Senhor, consagramos os minutos que virão para continuar te ouvindo. O Senhor falou através dos testemunhos, dos louvores, através das crianças. Então continue falando conosco, Senhor, que nada atrapalhe, tire a nossa concentração. Em nome de Jesus, amém. Diga assim comigo: Jesus, diga Jesus andou sobre as águas. Talvez, meu irmão, não é uma novidade para você. Quantos aqui já sabiam que Jesus é poderoso o bastante para andar sobre as águas? Dê um glória a Deus e um aleluia. Não é, meu irmão, novidade para você, mas talvez seja novidade do porquê. E se você olhar para a história de Jesus relatada nos evangelhos, você vai perceber que Jesus não deixou de caminhar sobre a terra. Jesus não deixou de usar barco. Diga assim para o seu irmão: na maioria das vezes, diga para ele aí, Jesus ia de barco, irmão. Na maioria das vezes, ou melhor, pela Bíblia, todas as vezes, ele andava por sobre a terra. Ele, meu irmão, não pedia um anjo para pegar no seu braço direito, um anjo para pegar do seu lado esquerdo, e dizia assim: não vou andar hoje, hoje vou ser carregado por anjos. Hoje eu não vou andar nesse barco com eles, não. Hoje eu vou andar pelas águas. Hoje eu não vou comer. Hoje
eu vou dar uma ordem e as vitaminas que o meu corpo precisa vão ser geradas naturalmente. Mas a verdade é que Jesus comeu. Diga assim comigo: Jesus comia. A Bíblia diz que ele comia pão, dizia que ele comia peixe. A verdade é, meu irmão, que ele poderia não depender do alimento. Ele não precisaria usar barcos. Ele não precisaria, se ele não quisesse, nem mesmo pisar na terra. Mas a verdade é, meu irmão, que em momentos muito específicos da Bíblia, Jesus não fez como a gente faria. Em momentos, meu irmão, muito específicos, foram momentos onde ele fez o que nós não conseguiríamos fazer. E especificamente nesse texto, quando Jesus anda sobre as águas, ele tem um propósito na sua caminhada sobre as águas. Diga assim comigo: Jesus, diga bem forte, Jesus não andou sobre as águas sem um propósito. O que isso quer dizer? Preste atenção. O sobrenatural só vai ser liberado sobre a nossa vida debaixo de um propósito. Quantos aqui creem que Deus é um Deus que pode mover o sobrenatural na sua vida? Levante a mão, dê um glória a Deus, um aleluia. Ele é o Deus que pode mover o sobrenatural. Ele pode fazer, meu irmão, daquilo que não existe, trazer abundância. Ele pode ressuscitar mortos, você crê nisso? Ele pode curar qualquer enfermidade. Ele cura câncer, AIDS, seja a doença que for. Ele pode, meu irmão, fazer o teu braço crescer. Ele pode diminuir, ou melhor, pode tirar todos os graus de deficiência dos teus olhos. Ele pode, mas ele só faz debaixo de propósito. Jesus não andou por sobre as águas simplesmente porque hoje eu estou afim. Ele sabia, meu irmão, que o seu andar sobre as águas iria gerar um propósito. E talvez você pense assim: o propósito era que eles não morressem. O propósito era para simplesmente demonstrar que ele era poderoso. Talvez, meu irmão, você pensou, sei lá, talvez bateu na cabeça de Jesus e cismou de andar. Meu irmão, Jesus andou por sobre as águas para que um propósito fosse revelado. E sabe qual é o propósito? Está lá no versículo 33. Diga assim comigo: verdadeiramente. Diga bem forte: verdadeiramente. És filho de Deus. Por que Jesus andou por sobre as águas? Para que o Filho de Deus fosse manifesto. Por que Jesus multiplicou o pão? Por que Jesus multiplicou o peixe? Para que o Filho de Deus fosse revelado. Para que, meu irmão, a água se transformou em vinho? Para que o Filho de Deus fosse revelado. Não há milagre na Bíblia que não seja para que o Filho de Deus fosse revelado. Não há milagre em toda
da Bíblia que simplesmente servisse para que a alma do homem e da mulher fosse satisfeita. Deus satisfez a alma do homem, Deus satisfez a fome do homem, mas no final sempre foi o propósito para que o Filho de Deus fosse revelado. Você quer viver o milagre? Almeje que o Filho de Deus seja revelado. Você entendeu, meu irmão, como muitas vezes a gente inverte? Muitas vezes nós achamos que o Filho de Deus será revelado porque eu recebo o milagre. Você está entendendo? O Filho de Deus é revelado porque eu sou abençoado. O Filho de Deus é revelado porque eu tenho as coisas, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu. Pelo contrário, você tem, porque o Filho de Deus já foi revelado à sua vida. A paz que você tem é porque o Filho de Deus já foi revelado. O mantimento, o pão de cada dia que você tem, alcançado em justiça, amém? Alcançado em honestidade, é porque o Filho de Deus já é manifesto na sua vida. Então talvez você está vivendo o inverso, e você está achando que o primeiro propósito de Deus é que você receba o milagre. Meu irmão, eu quero que você pense aqui comigo. Quando Deus olha para todo esse mundo, a Bíblia diz que Ele fala que tudo foi muito bom. Diga assim comigo: toda a criação, diga bem forte, toda a criação foi muito boa. Mas a Bíblia diz que Ele não deu a vida do seu filho pela criação. Ele deu a vida do seu filho pela maior obra que Ele criou nesse planeta, que se chama o homem e a mulher. Quando, meu irmão, a gente vê algo que é bom e algo que a gente ama, algo que a gente é apaixonado, não dá nem para comparar, irmãos. Por exemplo, quem gosta aqui de uma feijoada maravilhosa, da glória a Deus? Quando você vê aquela feijoada na sua frente, você não acha bom? Quem acha bom aí? Pior que eu estou com a fome, irmão, misericórdia. Só tomei um cafezinho. Você trocaria teu filho por um prato de feijoada? Tá, ó, tem uns aí que ainda pensaram, misericórdia. Faz até o sinal da cruz. Quem aqui, não é, irmão, gosta de um churrasco, a picanha? Você olha, aquilo gera uma alegria. É bom, irmãos. E não é pecado ter coisa boa, não. Mas quando você vê o que é bom, você se alegra. Mas você não troca por aquilo que você ama. Você está entendendo? O Senhor, quando Ele olha para o mundo, Ele vê bom. Ele olha para as árvores, de vez em quando, né, lá do céu, e diz: ó, caprichei nessa árvore aí. Qual a árvore que você acha mais bonita que existe aí? Fala aí. IP, fala outra aí, irmão. Cerejeira, eucalipto. Poderíamos aqui, ó. E flor, qual a flor mais bonita que você acha aí? Rosa, orquídea, Ludmila é tulipa, né? Ela é internacional, né, irmão? Tulipa tem mais é na Holanda, né? Mais uma flor aí, fala aí. Girassol. Eu imagino Deus olhando para o girassol, para a tulipa, para a rosa, e dizendo: cara, que anjos, que coisa linda eu criei. É bom. Mas, meu irmão, quando ele olha para um homem, para uma mulher, reconhecendo que ele é o Filho de Deus,
as flores desaparecem, o ipê some, a cerejeira se torna pó, quando ele vê um pecador se arrependendo, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Porque ele não se move pelas árvores, ele não se move pelas flores, ele não se move por nada disso que é bom. Ele se move por aquilo que ele ama. E eu creio, meu irmão, que em nome de Jesus não é novidade. Deus te ama com todas as suas forças. Você crê nisso? Você crê? Dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Ele te ama. Ou seja, meu irmão, você tem que entender que o propósito sempre é o fim. Você está ouvindo aí? O propósito é o fim, irmão. Que coisa linda. O Evangelho poderia ter dito mais detalhes de como ele foi. Será? Você já imaginou? Jesus lá saindo, estava orando sozinho. Aí talvez de repente ele lembrou: meus discípulos estão no meio do mar, numa tempestade, como é que eu vou? Aí talvez Jesus pensou: vou pegar um barco, vou chamar um anjo, vou voar. Aí imagina a cena de Jesus na praia, e ele vendo aquela tempestade, e Jesus decide: eu vou caminhar. Poderia, meu irmão, ter um evangelho só dessa caminhada, contando detalhes, contando como ele andou, quais as leis da física foram quebradas, como as leis da física foram quebradas. Será que a água se transformou em algo sólido e aí ele andou? Será que não? Será que ele flutuou só sobre as águas? Poderia ter um evangelho, mas não é o foco. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que o foco não é o nosso milagre, irmão. O foco não é a multiplicação que Deus pode trazer para a sua vida. O foco é que no final, homens e mulheres reconheçam que Ele é Filho de Deus. 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 Aí, meu irmão, teus olhos vão abrir assim, ó, bom. Tua visão vai ser aberta. E você vai entender: então eu estou buscando o errado. Quando eu começo a buscar a manifestação do Filho de Deus, o demais se encontra, o demais se converge. Quando eu começo a buscar a manifestação do Filho de Deus, no dia que eu precisar andar sobre a água, eu vou andar. No dia, meu irmão, que eu precisar de um milagre sobrenatural, Ele vai fazer. Se eu busco a manifestação do Filho de Deus, quando eu estiver duro, sem dinheiro, meu irmão, Ele vai fazer aparecer o que eu preciso. Mas não é o meu foco. É somente convergência. Eu busco a manifestação do Filho de Deus. Eu busco a revelação do Filho de Deus. E tudo começa a convergir. Tudo começa a convergir. E aí o Espírito Santo chega no nosso ouvido e diz assim: filho, eu vou te dar tudo o que você precisa, porque você entendeu que o princípio da tua vida é para que o Filho de Deus seja manifesto. Aí você vai ver, irmão, você vai começar a viver milagres sobrenaturais. Você vai ver gente te abençoando que você nunca imaginou. Você vai ver, meu irmão, pessoas sendo levantadas de longe para levantar palavras proféticas sobre sua vida. Você vai ver, meu irmão, a tua saúde sendo restaurada. Você vai ver, meu irmão, a provisão chegando. Você vai ver teu casamento sendo restaurado, teus filhos sendo guardados. Você vai ver tudo se movimentando.
teu favor, porque você entendeu que o fim é o mais importante do que como o milagre foi feito. Amém? Abra sua Bíblia lá em João 20. João 20, versículos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Levante a sua mão e diga assim: Jesus soprou sobre mim o seu Espírito Santo. Você pode dar uma salva de palmas se você crê? Acorda aí, dá um glória a Deus. Fica ligado. Ou seja, aqui está a chave de todo milagre. Todo milagre na sua vida, desde que você nasceu até hoje, está a chave aqui. Tudo que acontece na sua vida é para que você viva o envio de Jesus. Meu irmão, você está me ouvindo? Se você não vive o envio, você não vive o propósito do milagre. E é por isso que muitas vezes você vive assim, altos, ou você acha que é alto, né? Altos e baixos. Às vezes você está bem, às vezes você está mal. Às vezes você tem fé, às vezes você não tem. Sabe por quê, meu irmão? Porque você está procurando o milagre e esquecendo do propósito do milagre, que é o teu envio. Tudo o que os discípulos viveram foi para que no final eles fossem enviados. Cada abraço de Jesus, cada momento que Jesus pegou eles. Eu estava conversando com o pastor Samuel esses dias, ele falou algo muito interessante. Vou até ministrar um dia sobre isso, sobre a juventude dos discípulos. A maioria eram jovens. Eram jovens, a gente às vezes lembra, olha, você pensa discípulo tudo com 40, 50, não eram jovens. Então cada abraço do Mestre Jesus diante daqueles jovens, cada milagre vivenciado, cada multiplicação, cada, meu irmão, denário na boca de um peixe, cada milagre serviu para que eles fossem. Meu irmão, vou te falar uma chave aqui forte, hein? Você só vai ser feliz quando você for. E for não significa que você vai embora não, amém, irmão? Bem que alguns Deus pode levar mesmo para longe, mas a grande maioria não. O teu ir é aqui. E quando você entender que quando você começar a propagar a manifestação do Filho de Deus, você vai começar a entender o propósito da tua criação. E é talvez por isso que o teu carro não é capaz de saciar as tuas ansiedades. Tua televisão, tua geladeira nova, teu dinheiro, tua poupança, uma viagem, tudo isso é bom. Mas tudo isso passa. Quando você começa a viver o envio de Jesus, quando você começa a pregar o Evangelho, quando você começa a manifestar o Filho de Deus na sua vida, meu irmão, tudo se completa dentro de você.
Tem muita gente vivendo, meu irmão, ou melhor, não vivendo o propósito da sua criação. Caneta é feita para escrever. Se você pega uma caneta e cisma de cortar a carne com a caneta vai te frustrar, porque você está usando uma caneta para um propósito que ela não foi criada. Tem gente aqui se sentindo frustrado na sua vida, porque não está vivendo o propósito da sua criação. Tudo isso é passageiro, o propósito é eterno. O propósito de manifestar o Filho de Deus é eterno. Até no céu nós vamos continuar manifestando o Filho de Deus. Até no céu estaremos dizendo: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus. Não vai passar do início à eternidade. O Filho de Deus continuará sendo manifesto na nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não vou fazer apelo hoje aqui no altar, quero orar por toda a igreja. Eu vou orar por uma inversão de propósito, por uma inversão talvez de alvo, de perspectiva. Irmãos, nós temos até muitas pessoas aqui hoje, temos até mais pessoas na igreja, né, normalmente. Mas eu te digo sem hipocrisia, se 50 pessoas no nosso meio começarem a entender de maneira plena que o propósito da vida dele é a manifestação do Filho de Deus, meu irmão, essa igreja vai viver um crescimento sobrenatural. 50. E Deus está fazendo isso, irmão. Deus está levantando nossos adolescentes para orar. Nossos jovens estão orando mais, estão lendo mais a Bíblia. Deus está fazendo, irmão. O Senhor está levantando os 50. Quem sabe a gente vai chegar a 100, meu irmão. Aí essa cidade não vai aguentar o poder do Evangelho tão forte que vai ser. Talvez você fique assustado, mas pastor, Teresópolis tem igreja para tudo quanto é lado. A nossa igreja mesmo tem mais de 500 pessoas. Mas eu não posso ser hipócrita, eu tenho que andar na luz com você, irmão. A grande maioria se esqueceu que o fim é a manifestação do Filho. Mas eu louvo a Deus que o Senhor está resgatando isso na nossa vida. E sabe o que vai acontecer? Quando a gente voltar ao princípio, tudo vai convergir. O Senhor vai começar a liberar o sobrenatural, o extraordinário. Deus vai levantar a provisão. A gente vai poder fazer mais do que a gente faz. Ele vai gerar cura. Ele vai gerar alegria. Como essa jovenzinha hoje, que falou aqui que todo espírito de morte já saiu da vida dela. Esses testemunhos vão ser em abundância no nosso meio. Pessoas que pensavam em se matar, meu irmão, vão ser nessa igreja referências de alegria. Ô Espírito Santo. Aí, meu irmão, tudo vai acontecer. Você vai ver que sua vida vai começar a dar certo. Sua família, seu casamento, sua maneira de ser, tudo vai se alinhando, irmão. A visão que Deus me dá é como se Ele tivesse na sua mão
um barro molhado. E quando a gente entende o propósito, uma visão que Deus coloca no meu coração é que Ele vai moldando esse barro. E quanto Ele molda, Ele se envolve. O que Deus está te dizendo é o seguinte: quem manifesta o Filho de Deus, Ele se envolve com a sua vida. Isso significa, meu irmão, que você vai deixar de lutar suas guerras sozinho. Talvez você está vivendo debaixo de uma tristeza, uma depressão, você está só. Quando você manifesta o Filho de Deus, Ele se envolve no meio da tua tristeza, Ele arranca a tristeza e semeia a alegria. Ele se envolve. Meu irmão, talvez havia muitos outros barcos no meio daquela tempestade, mas ele foi até o barco daqueles que o reconheciam como Filho de Deus. Você está entendendo? Quando ele percebe que você está entendendo, que você entende, quando ele percebe que há uma manifestação de Cristo na sua vida, o teu barco chama atenção. E eu creio que o Senhor está olhando para você hoje. Ele está te dizendo: filho, eu vou reverter tudo o que você está passando, para que o meu nome seja manifesto na sua vida. Cada lágrima que você está derramando, filho, eu vou reverter. Cada ansiedade eu vou reverter. E tu verás que não há nada melhor do que manifestar o meu Filho. Assim diz o Senhor para nós, igreja. E aí o Senhor nos enche com o Espírito Santo, para que possamos ir. Preste atenção, fiquem de olhos fechados. Deus está falando com a gente, irmão. Ele não enche vaso que não vai. Ser cheio do Espírito não é ter uma sensação. Ser cheio do Espírito é ser capaz de ir. É ser capaz de ser enviado, de pregar a palavra, pregar o Evangelho, onde você estiver. Espírito Santo, sopra sobre nós hoje, Espírito Santo. Encha-nos com o teu Espírito. Se você deseja ser cheio do Espírito, levante a sua mão. Comece a dizer: Senhor, me enche. Mas não é uma sensação que eu quero ter, não, Senhor. Eu não quero ter uma emoção, eu quero ser cheio, Pai. Se eu sentir, glória a Deus, amém. Mas se eu também não sentir, eu quero é ser cheio. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero transbordar do teu Espírito, para que o Senhor possa me enviar, ó Pai, para que eu possa viver o teu envio, Pai, para que eu possa viver a tua vontade. Me encha com o teu Espírito, Senhor. Me encha, Pai, e manifesta, Jesus, manifesta o teu Filho na minha vida, Pai. Jesus, se manifesta na minha vida.
para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor, para que o mundo reconheça que não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida fora de ti, Senhor. Usa-nos, Espírito Santo. Você pode dizer assim comigo: Jesus, usa-me. Diga: Jesus, enche-me com o teu Espírito, para que eu possa ir e manifestar a presença do Filho de Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Fique ainda em pé. Há alguém aqui que estava longe de Jesus e quer hoje voltar para os seus caminhos, ou talvez aceitá-lo pela primeira vez. Se tiver alguém, não sei se há, mas se tiver, você levanta assim a sua mão. Eu quero orar especialmente pela sua vida. Se tiver alguém, levante assim, seja livre para tomar essa decisão. Há alguém? Hoje mais de 60 se converteram no metanoia. Entra para 61 hoje, irmão. Há alguém aqui que quer dar esse passo, dizer: eu quero voltar, quero aceitar, quero estar juntinho de Deus? Levante a sua mão. Se não há, não, já tem, está intercedendo. Glória a Deus. Vamos orar. Jesus, que essa palavra gere frutos na nossa vida, e que essa semana algo melhor possa acontecer. E sabe qual é o teu melhor? É alguém se converter através da nossa vida. A igreja não cresce quando há conversão só nos cultos. A igreja só cresce quando há conversões na padaria, na rua, na sala, no supermercado. Esse é o teu propósito maior de salvação. E é isso que o Senhor está fazendo no meio da nossa igreja, Senhor. Obrigado, Deus, porque estamos no linear de algo maravilhoso na Metodista Centenário. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abração no seu irmão e diga assim: ó, coisa grande vem aí, irmão.